De onde é o homem que comandava Panem com mãos de ferro? Quem é o homem que amou Lucy Greybird? A saga Jogos Vorazes tem seu malvado favorito desde quando ele foi responsável pelo tributo que ganhou o 10º Jogos Vorazes. E não contente, ele presidiu e trouxe os melhores e piores anos para todos os distritos durante seu mandato. Se quiser saber tudo sobre o homem que mudou a história de Panem, acompanhe até o final. Conheça agora a história de Coriolanus Snow. Desastres naturais e uma guerra nuclear em Panem levaram a ser criados os distritos e domínios de uma capital, onde se concentrava todo o poder, sendo uma história complexa e modelada no formato romano. Panem também criou a ilusão do pão e circo para enganar seu povo, que Snow descobriu em sua juventude ao responder para a doutora Gal, abre aspas, não são só para punir os distritos, são parte da guerra eterna. Cada edição uma batalha própria, uma que podemos segurar na palma da mão, em vez de travar uma guerra real que poderia sair do nosso controle. Fecha aspas. E este evento anual se chama Jogos Vorazes, e se tornou uma tradição que há muitos anos fazia parte da cultura de Panem. No entanto, o que muitos não sabem é que este evento brutal foi criado como uma forma de manter o controle sobre os distritos de Panem pela capital. E é aqui que conhecemos Casca Highbottom, o reitor da academia e figura pública dos Jogos Vorazes. Embora Highbottom tenha sido retratado como o criador dos Jogos Vorazes, ele foi, na verdade, involuntariamente envolvido no processo, durante um projeto final na universidade. Ele e Crassus Snow, o pai do futuro presidente Coriolanus Snow, foram desafiados a criar uma punição extrema para seus inimigos. Highbottom, embriagado, criou o que se tornaria os Jogos Vorazes, com a ajuda de Snow pai. No entanto, Snow entregou o projeto para tirar uma boa nota, o que deixou Highbottom horrorizado ao descobrir no dia seguinte. O anúncio oficial dos Jogos Vorazes acabou afetando Highbottom negativamente, até a sua morte, que se revelará ao longo deste vídeo. E é apenas o começo da história de Jogos Vorazes e de como a capital usou este evento brutal para manter o controle sobre Panem. E não se pode falar no começo dos Jogos Vorazes sem falar de alguém como Coriolanus Snow, o icônico antagonista da série Jogos Vorazes, que começou sua jornada como mentor de tributos. Isso mesmo, Snow teve a oportunidade de aconselhar e orientar o tributo vencedor do 10º Jogos Vorazes. Mas sua ambição não parou por aí. Quando pensou que estava sendo punido por ter ajudado Lucy nos Jogos Vorazes, descobriu que, na verdade, a doutora Gal o enviou para as férias de verão para aprendizado como um pacificador, e que o Distrito 12 foi escolha dele por causa de Lucy. Quando ele é levado novamente para a capital, doutora Gal brinca, abre aspas, bom, o que você ia fazer aqui? Ficar à toa pela capital, penteando seus cachos? Achei que um verão com os pacificadores seria bem mais educativo. Você não acha que investi todo esse tempo em você para te entregar para aqueles imbecis dos distritos, acha? Fecha aspas. Ele também participou das aulas de estudos militares avançados na universidade. Com sua habilidade impressionante, ele foi selecionado para um programa de elite para se tornar um oficial dos pacificadores, mas acabou seguindo outro caminho. Essa é a história por trás do homem conhecido como Corio, apelido dado por sua prima Tigris. Sua ascensão ao poder não é clara, mas ele é nascido em uma família aparentemente rica e conhecida, que perdeu tudo com a morte de Snow pai, e lutava para manter sua posição social quando seu status familiar caiu em declínio. Morando em uma das coberturas mais ricas da capital, ele ainda assim enfrentava dificuldades para se alimentar e vestir, recorrendo ao mercado negro e à habilidade de sua prima Tigris com as roupas. Sua vida foi marcada pela tragédia desde cedo, quando sua mãe morreu no parto durante a rebelião, levando consigo a irmãzinha de Snow. Seu pai, um general militar, também foi morto por um atirador rebelde pouco tempo depois. Apesar de tudo isso, Snow manteve uma fachada externa de que sua família ainda estava bem. Aos 18 anos, Snow estudava na academia na capital, onde conheceu o tributo vencedor do 10º Jogos Vorazes, e que viria a se tornar seu mentor. Ele também se destacou nos estudos militares avançados na universidade e chegou a servir brevemente nos pacificadores, onde demonstrou sua aptidão e foi aprovado em um programa de elite para se tornar um oficial, embora tenha decidido seguir outro caminho. Enquanto estudava na universidade, Snow também atuou como aprendiz idealizador e rapidamente instituiu várias novas reformas nos Jogos Vorazes, incluindo a criação da Aldeia dos Vitoriosos. Mas apesar de todo o seu sucesso, a origem do poder de Snow ainda permanece um mistério. Snow era um aluno exemplar da academia, tanto que em seu último ano foi escolhido como mentor no 10º Jogos Vorazes. Apesar de ter sido o melhor aluno da turma,
Snow ficou irritado ao receber a designação do tributo feminino do Distrito 12, pois era um dos piores distritos em desempenho nos jogos. No entanto, ao conhecer Lucy Gray, seu tributo, Snow percebeu que ela possuía talentos que poderiam impressionar a plateia, especialmente sua habilidade musical. Ele então decidiu conhecê-la melhor e descobriu que ela era uma pessoa fascinante. Durante os Jogos Vorazes, Snow manipulou os eventos para proteger Lucy Gray e fazer com que ela fosse bem recebida pelo público. No entanto, sua vitória foi manchada por suas ações ilegais e ele foi confrontado pelo reitor da academia, Casca Highbottom, que lhe ofereceu uma escolha difícil: juntar seus pacificadores por 20 anos ou ter suas ações reveladas publicamente. Snow não teve escolha senão se inscrever nos pacificadores, mas pediu para ser designado para o Distrito 12, na esperança de ver Lucy Gray Bird novamente. Sua solicitação não foi questionada, já que poucos soldados recém-inscritos optam por ir para lá. Mas quando ele chegou, Snow ficou desesperado. Embora a comida fosse melhor e mais abundante do que sua atual situação na capital, o trabalho era tedioso e sem graça, e as condições eram terríveis. Além disso, ele não teve a oportunidade de ver Lucy Gray imediatamente e não tinha ideia de quando poderia vê-la. Sentindo-se desencorajado após receber uma carta de tigres, Snow estava pensando em suicídio quando Sejanus Plint chegou em seu alojamento. Plint explicou que, como Snow, ele também estava em desgraça devido às suas ações durante os Jogos Vorazes. Seu pai, Strabo Plint, pediu que ele se formasse e se inscrevesse nos pacificadores para evitar sua expulsão. Sejanus concordou em se formar com Snow em troca de sua ajuda para conseguir uma nova academia para Agrippina Sinclair. Ele entregou a Snow seu diploma com altas honras, o que permitiria a Snow fazer o teste oficial dos pacificadores. Além disso, a chegada de Plint significava presentes generosos de sua mãe, o que significava que Snow teria a oportunidade de ver Lucy Gray quando se apresentasse no prego. Snow e Plint se destacaram rapidamente nos exercícios de treinamento com os pacificadores, graças às suas habilidades. A academia de treinamento lhes deu uma vantagem adicional e Plint não conseguiu esconder sua especialização em tiro, tendo treinado pessoalmente com seu pai. Ambos foram convocados para assistir ao enforcamento de um rebelde chamado Arlo Chance, que havia matado 3 pessoas nas minas. Foi durante este evento que Snow ouviu os tordos pela primeira vez. Ele não gostou dos pássaros, uma mutação criada pela capital, e sentiu uma forte antipatia por eles. Snow se encontrou com Lucy Gray Bird, e eles sentiram uma forte conexão um com o outro, já que ambos haviam salvado a vida um do outro. Mas Snow estava preocupado com Billy Taupe, o ex-amante de Lucy Gray, que tentava constantemente convencê-la a voltar para ele. Além disso, Taupe estava conspirando com Plint e outros rebeldes locais. Durante sua entrevista para os Jogos Vorazes, Lucy Gray cantou para Billy Taupe, deixando Snow ainda mais preocupado com a situação. Snow propôs um plano para o comandante dos pacificadores, Rolf, de atirar nos gaios tagarelas que o incomodavam. Mas antes que pudesse colocá-los em prática, a Doutora Kai ordenou que os soldados capturassem 50 gaios tagarelas e 50 tordos para serem levados para a capital. Plint, por sua vez, revelou a Snow que estava conspirando com os rebeldes locais para fugir para o norte. Snow secretamente gravou sua conversa e a enviou para a Doutora Gal. E para quem não leu ainda o livro Jogos Vorazes, A Canção dos Pássaros e das Serpentes, os gaios tagarelas funcionam como gravadores. Continuando, as coisas ficaram feias quando Snow encontrou Plint e outros rebeldes em um galpão com armas. Mayfair Lip, a filha do prefeito, entrou no meio da confusão e Snow a matou com medo de ser descoberto. Em seguida, Spruce matou Billy Taupe, ex de Lucy. Snow ficou preocupado com o fato de que seu DNA seria encontrado na arma e ele seria enforcado. Mas Plint acabou sendo o enforcado como traidor. Snow percebeu tarde demais as consequências de suas ações e se preocupou em ser executado a qualquer momento. Antes que pudesse fugir para o norte com Lucy Gray, foi informado que havia passado no teste para oficial e seria enviado para o Distrito 2 para treinamento de elite. Snow estava desesperado com a possibilidade de ser descoberto por seus crimes e por isso decidiu fugir com Lucy Gray. Durante a viagem, ele acabou revelando que havia executado 3 pessoas. Lucy sabia de 2, um dos tributos na arena e a filha do prefeito, mas Lucy ligou os pontos e o enforcamento de Sejanus Plint foi causado por Snow, que ficou surpreso ao encontrar a arma que havia usado em uma cabana perto do lago. Enquanto esperava por Lucy, que tinha saído para buscar o que ela chama de Katniss, um tipo de batata que nasce perto do lago, Snow decidiu que não era para ele viver na natureza e decidiu voltar para o distrito.
Quando ela demorou demais, Snow saiu procurando por ela, mas acabou caindo em uma armadilha preparada por Lucy. Ele foi mordido por uma cobra, e ela o provocou com uma música que fez referência aos seus crimes. Mesmo com os pássaros repetindo a melodia de Lucy, Snow percebeu sua localização e começou a atirar. E um desses tiros acertou Lucy, mas ele não parou para comprovar. E antes de fugir para se salvar, ele se livrou do fuzil e depositou no fundo do lago, junto com as outras armas. No final, ele foi tratado pelo médico, pois a cobra não era venenosa, e ninguém descobriu que ele estava fora do quartel dos pacificadores, e deu apenas uma desculpa de como foi picado pela cobra, e partiu para o Distrito 2 em um aerodeslizador, impressionado com o conforto oferecido. Depois de uma noite agradável de descanso no aerodeslizador, Snow acordou com a música Árvore Forca ainda ecoando em sua mente. Para sua surpresa, ele não estava no Distrito 2, mas sim na capital. Um pacificador explicou que havia ordens para deixá-lo lá, e ele foi levado por um caminhão dos pacificadores até a cidadela. Lá encontrou-se com a Doutora Gao, que disse ter recebido sua carta, e o Gaio Tagarela, e ficou feliz em vê-lo, continuando seus estudos no Distrito 12. Ela perguntou a sua opinião sobre os Jogos Vorazes, com base em sua experiência, e ele disse que acreditava que não são só para punir os distritos, são parte da Guerra Eterna. A Doutora Gao então revelou que havia apagado todas as gravações do 10º Jogos Vorazes, exceto por uma cópia particular para sua própria diversão, pois achava que elas pintavam a capital como vulnerável demais. Ela disse a Snow que seus dias como pacificador eram como férias de verão e que ele deveria começar as aulas na universidade na quinta-feira. Na universidade, Snow estudou estratégias militares avançadas sob a supervisão da Doutora Gao e também foi aceito como aprendiz de idealizador nos Jogos Vorazes. Ele introduziu novas inovações, como a criação das aldeias dos vitoriosos para cada vencedor dos jogos e a qualidade na transmissão para os distritos, pois ninguém assistia. Sem saber da traição de Snow e que Sejanus foi enforcado por conta da gravação que Snow fez e mandou para a Doutora Gao, Strawberry Plint, pai de Sejanus, tornou Snow seu herdeiro, financiando toda a sua vida e de sua família. Snow fez uma visita à academia para recuperar o estojo de pó compacto de sua mãe, que havia sido tomado como evidência contra ele. Ele também devolveu o diploma de Sejanus Plint, alegando motivos de caridade, já que ele havia falecido e era um traidor da capital. O reitor Highbottom não queria que o diploma fosse exibido publicamente, então Snow o devolveu. Durante a reunião, Highbottom expôs a verdade depravada por trás dos Jogos Vorazes. Revelou que eles foram criados por ele mesmo em colaboração com a Doutora Gao e o pai de Snow, Crassus Snow. Highbottom e Crassus estavam em sua aula final na universidade, quando foram encarregados de criar um projeto final que servisse como punição para seus inimigos, com o objetivo de criar algo tão extremo que jamais pudesse ser esquecido. Crassus, que sempre soube como manipular Highbottom, o embriagou ainda mais, alimentando seu lado mais perverso e dando origem aos Jogos Vorazes. Crassus apresentou o projeto, afirmando que era apenas uma brincadeira privada entre eles. Highbottom acordou no dia seguinte, horrorizado com o que havia feito, mas já era tarde demais. A Doutora Gao ficou sabendo do projeto e o apresentou à capital, afirmando que Highbottom era o arquiteto dos Jogos Vorazes. Ao partir, Snow disse a Highbottom que os jogos eram um reflexo da visão da humanidade que a Doutora Gao tinha, a de que mesmo as crianças mais inocentes poderiam ser transformadas em assassinos. Durante o caminho de volta para casa, Snow refletiu sobre sua carta que havia recebido, revelando que Lucy Greybird era suspeita do assassinato de Mayfair Lip, a filha do prefeito do Distrito 12, mas ninguém sabia onde ela estava. De qualquer forma, Snow não precisava mais se preocupar com ela, assim como não precisava mais se preocupar com Highbottom. Snow secretamente envenenou o suprimento de morfina que estava nas coisas de Sejanus, e como o reitor era viciado, ele iria fazer uso, esperando que em seu último suspiro ele percebesse que Snow cai como a neve, sempre por cima de tudo, algo que um dia toda Panem descobriria. Coriolanus Snow possui uma personalidade cruel e diabólica, que acreditava firmemente em manter a ordem e o controle absoluto sobre Panem. Governava com mão de ferro, não hesitando em ameaçar ou matar qualquer um que cruzasse seu caminho. Sua falta de respeito pela vida humana era alarmante, visto que ele usava as pessoas como marionetes para seus próprios interesses egoístas, sem se importar com as consequências para elas. Ele chegou ao ponto de vender os vencedores dos Jogos Vorazes mais atraentes como prostitutas para a elite da capital. Uma atitude monstruosa e desprezível, que chocou até mesmo os mais insensíveis.
Snow não hesitou em subjugar os outros para alcançar seus objetivos, independentemente de como isso afetaria as pessoas ao seu redor. Quando Joanna Mason se recusou a se prostituir, Snow cruelmente matou seus entes queridos como punição, sem compaixão ou arrependimento. Sua falta de empatia pelos outros só reforçou a convicção de Joanna em resistir ao seu regime opressivo. Em suma, Snow era uma figura tirânica e egocêntrica, que só se preocupava com seu próprio poder e controle absoluto sobre a sociedade. Sua personalidade sinistra e desumana levou a um governo opressivo e desumano, e deixou um legado de sofrimento e destruição. A obsessão de Snow pela perfeição decorre de sua paranoia, pois ele teme perder seu poder. Para se proteger, ele assassinou aliados, geralmente por envenenamento, e às vezes bebeu o próprio veneno para se livrar de qualquer suspeita. No entanto, isso resultou em feridas sangrentas em sua boca, já que os antídotos nem sempre funcionavam. Para esconder o cheiro de sangue, ele usava o perfume das rosas geneticamente modificadas em sua lapela, mas Katniss foi capaz de detectar o cheiro de rosas e sangue. O nome Snow e suas rosas brancas representam sua necessidade obsessiva de parecer impecável, apesar de suas falhas evidentes. Mesmo assim, ele acredita que não é um desperdício, pois compreende claramente as emoções dos distritos em relação à capital e como o medo pode motivá-los. Ele mata apenas por motivos bem definidos. Apesar de sua inteligência e astúcia, como visto em sua manipulação de Katniss durante os acontecimentos de Em Chamas, ele foi enganado por Plutarco Heresby e Alma Coin. Ainda assim, ele conseguiu manter o controle de Panem por pelo menos 75 anos, o que mostra sua habilidade de ser um líder tirânico e controlador. No geral, Snow era um homem perigoso, paranoico e obsessivo, que faria qualquer coisa para manter seu poder absoluto. Snow em Jogos Vorazes. No desfile pré-Jogos Vorazes, o presidente Snow é o centro das atenções em uma varanda acima dos carros e faz um discurso sobre a importância dos jogos. Ele parece descontente com a pontuação máxima concedida a Katniss por ter atirado em direção aos idealizadores, provavelmente por ver isso como um ato de rebelião. Em seguida, ele conversa com Cínica, o chefe idealizador, sobre a necessidade de conter a esperança, afirmando que a esperança é a única coisa mais forte do que o medo, mas que um pouco de esperança pode ser eficaz desde que seja contida. Ele adverte Cínica a ser cauteloso e não concorda com a visão do público sobre os coitados. Durante os jogos, ele fica furioso quando Katniss e Peeta são coroados vencedores e examina o broche de todo de Katniss com admiração. Ele assiste em silêncio enquanto eles retornam ao Distrito 12 e pensa em como lidar com o levante que causaram nos distritos. Mais tarde, durante uma comemoração em sua mansão, ele observa Katniss de perto e planeja corrigir o que foi desequilibrado pela vitória dos dois. O presidente Snow é um homem astuto e inteligente, com uma compreensão clara das emoções dos distritos em relação à capital. Ele é capaz de manipular Katniss e manter o controle de Panem por mais 75 anos. No entanto, sua obsessão com a perfeição e o medo de perder o poder o levam a cometer atos terríveis. Ele é um personagem complexo e fascinante, mas sua crueldade e desumanidade deixam claro que ele é um vilão implacável. Em Chamas, o presidente Snow visita Katniss na aldeia dos Vitoriosos e a informa sobre a rebelião nos distritos devido à sua ameaça de suicídio na arena. Ele ameaça matar as pessoas que ela ama, a menos que ela prove que o que fez foi impulsionado pelo amor e não por rebeldia, a fim de acalmar a revolta nos distritos. Ele a mantém sob vigilância constante e observa seus movimentos para garantir que ela permaneça sob controle. Durante a turnê da vitória, Peeta faz um pedido de casamento publicamente a Katniss, mas isso não é o suficiente para satisfazer Snow. Durante uma cerimônia para toda Panem, Snow anuncia o terceiro massacre quaternário e lembra a todos de como é diferente dos Jogos Vorazes regulares. Ele lê o cartão com o tema da edição do massacre, revelando que desta vez será com vencedores anteriores dos jogos. Ele lê em voz alta o bilhete que diz que essa edição será um lembrete para todos os rebeldes de que nem mesmo o mais forte entre eles pode superar o poder da capital. Dias antes, Snow confronta Cinna e o ordena vestir Katniss em seu vestido de casamento. Quando Cinna transforma o vestido de noiva em um vestido de tordo flamejante, Snow fica furioso e ordena que o matem, pois já suspeitava que Cinna era um rebelde desde a primeira aparição dele nos jogos. Ele envia pacificadores para prender Cinna e interrogá-lo em busca de informações sobre a rebelião. Cinna morre durante o interrogatório, recusando-se a fornecer informações.
Snow assiste ao terceiro massacre quaternário e fica chocado quando Katniss e uma série de outros vencedores escapam da arena. Ele consegue capturar alguns deles, mas exige que os outros sejam mortos, declarando guerra contra as forças rebeldes. Snow em A Esperança. No livro A Esperança, o presidente Snow mantém Peeta, Anne, Joanna e Enobarren em cativeiro para manter informações sobre a rebelião. Durante o interrogatório, ele mata 2 Avox e alguns estilistas apenas para testar a reação de Peeta. O presidente Snow quer desestabilizar Katniss e usa Peeta para manipulá-la. Ele ordena que Peeta faça uma entrevista com Caesar Flickman, e após Peeta revelar informações importantes, o presidente Snow ordena que a entrevista seja tirada do ar. Ele também usa Katniss e Finnick para distrair a capital, enquanto a equipe de resgate salva os reféns. O presidente Snow fica cada vez mais furioso com os rebeldes, mas guarda sua raiva para matar Katniss usando Peeta. Durante a batalha final da guerra, o presidente Snow estava em sua mansão com cidadãos da capital. No entanto, houve uma explosão do lado de fora de sua mansão, matando as crianças da capital, incluindo Prim, irmã de Katniss. Snow é preso e considerado culpado. Quando Katniss encontra Snow em seu jardim de rosas, ele diz que a bomba que matou Prim e os outros não era dele, mas da presidente Coin. Embora relutante, Katniss acaba acreditando nele e mata Coin. Prepare-se para surpresas. Sabia que o presidente Snow é um dos personagens mais experientes da trilogia? Ele nasceu antes mesmo dos Jogos Vorazes começarem, quando tinha apenas 8 anos. O nome de Snow está presente em uma usina de energia solar no Distrito 5, chamada Coriolanus 9. Parece que até mesmo o poderoso presidente deixou sua marca no mundo da energia sustentável. Ele realmente estava em todos os lugares. Você já parou para pensar sobre a origem do nome Coriolanus? Parece que ele pode ter sido inspirado pelo personagem shakespeariano do mesmo nome. Assim como nosso presidente, Coriolanus era um político intrigante e manipulador. Coincidência ou uma referência sutil? E falando em referências, a etimologia do nome Snow está ligada a Gaius Marcius Coriolanus, um famoso general romano. Não é surpresa que a série tenha tantas influências romanas. Afinal, tudo se encaixa perfeitamente nesse mundo distópico. Por fim, nos filmes Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança, o talentoso ator Donald Sutherland é quem dá vida ao icônico presidente Snow. Mas calma que não terminou. É que precisamos falar da morte do personagem da saga. Após a queda da capital e a condenação de Snow à morte, Katniss é escolhida para executá-lo. Snow parece aceitar sua sentença com um sorriso irônico, mas Katniss logo percebe que ela e Snow foram usados como peões durante todo o tempo. Quando o momento finalmente chega e Katniss prepara-se para disparar a flecha fatal, ela muda de alvo e mata a presidente Coin em vez de Snow. Katniss acredita que Coin é tão ruim quanto Snow, uma vez que ela planejou a última edição dos Jogos Vorazes, onde os filhos dos moradores da capital seriam forçados a competir. Coin também foi a causa da morte de Prim. No caos que se segue, Katniss testemunha Snow tossindo sangue e rindo. Quando a poeira baixa, Snow é encontrado morto, sufocado com seu próprio sangue ou esmagado pela multidão. Para Katniss, a morte de Snow marca o fim de uma era de crueldade e opressão, mas também serve como um lembrete sombrio de que a luta pela liberdade e justiça nunca acaba completamente em Panem. Entre os seus momentos amorosos e crueldades em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que virá em breve nos cinemas, e seu mandato como presidente de Panem, durante todos esses anos, trazendo uma realidade cruel a seu povo, fez de Coriolanus Snow um personagem que pode estar agora na vida real, como um tirano que só deixe seu povo em paz, quando a vontade deste mesmo povo se torne a única forma de poder para derrotá-lo, e todo o seu poder tenha fim. O personagem Snow é uma figura extremamente complexa e multifacetada na série Jogos Vorazes. Ele representa o poder absoluto e a corrupção, exercendo controle total sobre Panem e sua população. Snow é o arquiteto dos Jogos Vorazes, que é uma forma cruel e sádica de manter o povo de Panem subjugado e obediente. Ele é um homem sem escrúpulos, que não tem nenhum problema em sacrificar vidas humanas para manter o seu poder. Se você gostou desse canal e desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like e compartilhar com seus amigos. Assim, você nos ajuda a disseminar esses documentários sobre personagens de romances imortais e a crescer como comunidade. E como sempre, até a próxima!